Vamos começar então com um recado para aquela galera que diz que a Marvel não tem clássicos. Temos eu tenho um aqui em minhas mãos que é Homem de Ferro, Demônio na Garrafa, que aqui no Brasil a Panini não chama de clássico da Marvel, ela chama de Marvel Essenciais. E gente, é uma baita de uma história que eu imagino que todo mundo conhece, principalmente por essa contracapa. É uma publicação, na verdade, que ela já saiu algumas vezes no Brasil. A própria Panini lançou nos maiores clássicos do Homem de Ferro. A Salvat publicou O Demônio na Garrafa. E agora o quadrinho retorna, né, nesse formato Marvel Essenciais. Estamos falando aqui de um arco de 1979 que junta John Romita Jr., Bob Layton, David Michelinie e Carmine Infantino, além do Bob Layton também faz, olha só que curioso, ele faz o roteiro e barra argumento, mas também faz a arte final. Vamos lá. Essa é uma história onde Tony Stark se aprofunda num problema que ele já tinha. Ele é um alcoólatra ou alcoólico, como se diz, né, que é o jeito certo, e o alcoolismo começa a afetar a vida do Tony, tanto pessoal quanto a vida dele de super-herói. Aqui no quadrinho a gente vai ter cenas do Tony bêbado na armadura, tentando enfrentar os vilões. Isso aos poucos vai afastando o Tony das pessoas importantes da vida dele. E é interessante que estamos falando de uma história que não só é um clássico do Homem de Ferro, mas é o tipo de trama que, vamos dizer assim, mostra o que é a Marvel, né? O Stan Lee e companhia ali nos anos 60 tiveram como premissa heróis imperfeitos. Pelo que a gente viu do conteúdo dessa nova edição da Panini, ela deve seguir o padrão aqui das edições anteriores. São 184 páginas e aí deve ter alguns extras. A tradução é do Fernando Lopes, do Rodrigo Barros com o Paulo Agria. Posso reclamar de algo? Gente, é legal pra caramba, beleza. Homem de Ferro, Demônio na Garrafa, de fato, né, ele teve 3 publicações até então no Brasil, ou na verdade 4, né, considerando que Abril também lançou. O meu problema é que parece às vezes que o Homem de Ferro ele se resume a Demônio na Garrafa, Guerras das Armaduras, beleza. Isso é o Homem de Ferro. E não, o personagem, tá? Parece às vezes que, ok, ele não tem clássicos. Não, cara, olha a fase Matt Fraction, o mais procurado do mundo. Tem muita coisa que a Panini podia republicar que são gibis excelentes, sabe? O Homem de Ferro ele não se resume só a 2 gibis. Eita, aquele momento que você descobre que o capa dura que você comprou veio com um cantinho batido. Gente, eu não sei quanto a vocês, tá? Mas eu sou meio... acho que às vezes eu sou meio controlador, assim, com as minhas coisas. Deixa eu dar não é só com quadrinhos, sei lá, camiseta. Eu gosto que a camiseta esteja muito fechadinha aqui na gola, até porque eu uso lapela. O grande problema é que, acreditem, não é fácil. Porque, gente, vamos lá, eu não tenho um super bronzeado que eu posso mostrar o peito, uma parte aqui. Então eu gosto justamente da gola acertadinha no corpo. Então parece que caiu do céu. Do nada, uma super marca como a Insider falou: Vini, queremos apoiar teu canal e vamos te mandar uma camiseta. Na verdade, algumas camisetas. E galera, veste perfeitamente. É o que eu comentei no outro vídeo. Tudo aquilo que vocês ouviram falar sobre a Insider é de verdade. Eu estou usando no meu dia a dia para ir trabalhar. Tem toda a questão da roupa ser tecnológica, né? Então ela desamassa, né, conforme tu coloca. O tempo que eu gastaria passando roupa, eu tô aqui lendo o gibi para comentar com vocês. Lembra que aqui na descrição do vídeo tem link pro meu cupom, que não é um cupom que tu digita, né? Tem que clicar no link para ativar ele. Ele é de 15% e acumula com as promos do site da Insider. E se vocês querem saber, essa aqui é uma Tech T-shirt Off-White, tá? E claro, tem várias cores, vocês podem lá optar, tá? Tem link aqui embaixo e valeu Insider pela parceria. Agora a gente sai do Marvel Essenciais para um Grandes Eventos DC, que é um selo basicamente o equivalente ao Marvel Essenciais da DC, é o Grandes Eventos. Galera, segundo volume de Contágio, evento ali do começo dos anos 90 que junta toda a Bat-família para justamente enfrentar um vírus que está assolando Gotham City. Deixa eu emitir uma opinião aqui. Eu gosto de Contágio, porém, eu acho que ele é um arco um pouco decepcionante, no sentido de que, ok, a gente vê toda a Bat-família correndo atrás de uma cura para essa doença, né, que agora a Panini chama de O Aperto, na época a ideia era fazer uma referência à Ebola e todo o desenvolvimento dos personagens ao longo da história, justamente correndo atrás, né, de uma cura e todo o pânico criado em Gotham, considerando que agora as pessoas estão morrendo de um vírus terrível. Tudo isso é muito bem passado pelos autores e muito bem trabalhado ao longo da trama.
O que me incomoda é o final, sabe? O final parece meio que nada era importante ali, sabe? Parece que, ok, boa parte dos personagens podiam não ter feito nada, que isso não ia mudar esse quadrinho. Detalhe que aqui a gente está falando da elite ali do Batman nos anos 90. Alan Grant, Chuck Dixon, Doug Munch, Kelly Jones, Mike Wieringo, Graham Nolan e Barry Kitson. Tipo, é a nata trabalhando nos títulos da Bat-família. Esse segundo volume tem 240 páginas, é em capa dura e a tradução é do Marcelo Ferlin Assami. Gente, importante, para você que está fazendo a saga do Batman, agora a Panini anunciou a terceira temporada e, pelos meus cálculos, eu acho que ali pelo volume 6 já deve começar o contágio. Então, ok, se você está fazendo a saga do Batman, talvez não faça tanto sentido, né, correr atrás da saga contágio, ou você faça que nem eu, né, eu vou pular uma boa parte da saga do personagem, porque não faz sentido ter o conteúdo repetido. Galera, para terminar os lançamentos nacionais, vamos falar sobre uma publicação da Veneta que está chegando no seu quarto e último volume, que é o Ikkyu. Só para vocês terem uma noção, tá? É um baita mangá, em muitos sentidos, na prática, olha isso. A Veneta publicou nesse formatão, que inclusive favorece muito a arte do Hisaki Sakaguchi, que é o mangaka responsável, e percebam que cada volume tem um nome específico. Esse último é o Vento, mas a Veneta publicou então o Terra, o Fogo e o Água. Para quem não sabe, o Sakaguchi é um dos grandes mestres do mangá, já falecido, e era inédito no Brasil até a Veneta publicar essa obra. Ikkyu é justamente a história do Ikkyu, veja só, que é um monge zen budista, andarilho e poeta que viveu no século XV e é muito famoso na história do Japão. O Sakaguchi transformou a vida dele, então, nesses 4 tomos, que tem mais ou menos aí umas 300 páginas. Para vocês terem uma ideia, esse último, por exemplo, tem 360. Sendo bem sincero, eu não li a obra ainda, mas, gente, é um projeto gráfico exclusivo brasileiro, lindo, assim, absurdamente bonito, e valoriza muito os desenhos, porque, bom, vocês estão vendo imagens. Cara, a arte do Sakaguchi é belíssima, ele consegue imprimir muito, mas muito detalhe, sabe, em cada uma das páginas. Então foi um grande acerto da Veneta, justamente publicar nesse formatão, e a tradução é da Drick Sada. Antes de continuar esse programinha de utilidade pública, vocês já apertaram o botão do like? Isso ajuda muito. Tem os grupos também aqui, Telegram e WhatsApp, porque o Black Friday tá chegando e é interessante que você fique atento. Galera, importante. Agora começam então os quadrinhos gringos desse programinha e na França, outubro é um mês-chave. É quando as editoras basicamente guardam os blockbusters para justamente publicar nesse mês. E aí, meus amigos, sim, finalmente, Eric, volume 6, lançado. Eu já vou explicar, mas deixa eu só abrir um parênteses. Daqui um pouco, por exemplo, daqui uns dias, vai ter Asterix, que é um quadrinho que vende milhões. Então se preparem para semanas bem movimentadas no mercado francês e a gente vai comentar tudo nesse programinha. Tá, por que eu tava celebrando tanto o lançamento do volume 6 de Eric? Para quem não sabe, aqui no Brasil, a Mitos publica Eric de 2 em 2. Então, por exemplo, eles publicaram esse tomo 1, que equivale a 2 encadernados lá da França. Depois publicaram, então, o tomo 2, que seria os volumes 3 e 4. E agora, veja só, a própria Mitos colocou em pré-venda o tomo 3, que equivale aos volumes 5 e 6 da publicação francesa. Gente, eu nem acredito, eu finalmente vou saber o que acontece na sequência com Eric. Assim, é importante dizer que até aqui o que a Mitos publicou até então fecha um ciclo, assim, tem um início, meio e fim, meio que tudo que é prometido que vai acontecer com o Eric já acontece nesses 4 volumes, mas ok, a gente sabe que a publicação vai muito mais longe. Momento jabazístico, aqui na descrição do vídeo tem um link para pré-venda da Mitos, sim, porque a editora já colocou em pré-venda o próximo volume de Eric, tem um cupom que é o FLASH12 que vocês podem usar, tem desconto no Pix, os links estão aqui embaixo e vocês acabaram de ver uma recomendação muito sincera de quadrinhos. Bom, vamos lá. Nesse volume 6, o Eric é perseguido por um feiticeiro poderoso que quer tirar tudo deste personagem. A espada, o apoio do Ariot, né, que é aquela entidade que ajuda o Eric, e inclusive quer remover a vontade do Eric de ficar em paz e buscar redenção. Vocês sabem que a gente está vivendo o que seria o auge da publicação de Eric no Brasil. Além da Mitos está publicando os Gold Edition, o Pipoca está lançando em 3 volumões os livros, né, do Michael Moorcock,
E eu imagino que em algum momento, inclusive, vão lançar o Eric pelo Felipe Druillet. Estamos aí na expectativa. Aproveitando que a gente está falando sobre o Pipoca Nanquim, para você ter uma ideia, tá? Eu comentei que, então, na França, durante esse mês, temos os blockbusters. E um cara gigantesco por lá é Georges Lafebvre, e inclusive Georges Lafebvre em voo solo, a semana sai por lá, o Je suis un ange perdu, ou Eu Sou um Anjo Perdido, que é a continuação do Eu Sou o Seu Silêncio, que saiu por aqui pela Pipoca Nanquim. Bom, vocês devem saber, essa é a história da Eva Horace, que é uma psiquiatra que se mete a detetive, e aqui ela está investigando o desaparecimento de um jogador de futebol que também é paciente dela, veja só. E aí o clube que ele joga diz que o desaparecimento desse cara é culpa da psiquiatra. Como vocês devem lembrar, essa é uma personagem extremamente divertida, ela é meio piradinha, ouve vozes de antepassados, tem problema com remédio, com bebida, é uma, sei lá, gente, é uma personagem feminina do mundo real, né, e não uma princesa da Disney, etc, etc. Agora torcer para que o Pipoca traga o quanto antes e, gente, embora estejamos falando de lançamentos franceses, vamos falar sobre um autor norte-americano que tem 3 lançamentos essa semana lá na França. Vamos lá, a Urban está trazendo Spectators, do Brian K. Vaughan, e, bom, são 3 lançamentos desse autor, e, gente, eu tenho aqui a edição em inglês do Spectators, eu peguei via Comics and Signatures. Esse programa, o canal está crescendo, né? Vocês estão vendo que a gente tem cada vez mais jabás legais, mas deixa eu mostrar para vocês, ó. A edição da Comics and Signatures acompanha um bookplate autografado tanto pelo Brian quanto pelo Nick Henrichon, que é o desenhista nesse momento. A Comics and Signatures tem pouquíssimas unidades, porque, gente, é literalmente limitado, né? A gente está falando de uma edição com bookplate. E eu gosto muito de Spectators, só para constar, achei muito, muito legal. E uma notícia também para o leitor brasileiro, né? Para quem não manja muito de inglês, Spectators já tem editora no Brasil. Eita! Outro lançamento está saindo por lá é o Private Eye, que na verdade até é uma republicação do mercado francês, quadrinho que o Brian fez junto com o Marcos Martin. E eu já vi várias editoras comentando que tinham planos para trazer o Private Eye. Até por um tempo existiu um projeto para uma editora 2 quadrinhos e esse era um dos títulos que eu estava analisando. Mas até agora não saiu. As editoras às vezes dizem que o formato é muito complicado porque ele é em widescreen, né, o Private Eye. Eu li também, não acho que é tão bom quanto Spectators, mas é um bom gibi. E aí para terminar tem We Stand on Guard, do Brian com Steve Skroce, que é um quadrinho mais antigo sobre uma guerra entre Estados Unidos e Canadá, que é um quadrinho que estava meio esquecido até o início desse ano, quando teve uma ameaça real dessa guerra acontecer, e aí a Image, inclusive, teve que reimprimir. Curiosidade para você que faz parte dessa audiência e que está na França. O Brian K. Vaughan, esses lançamentos não são à toa, tá? Ele está fazendo um tour pelo país. Ele vai passar por 4 cidades. Uma curiosidade, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu tô curioso para ver quantos cliques, né? Quantas pessoas assistem 2 quadrinhos diretamente da França. As rapidinhas nacionais começam com aquele listão da Panini Point, que tem Deadpool, volume 3 dessa nova fase, e também o Wolverine, volume 3. Tem a saga do Batman, volume 18/54, Batman, O Triunfo do Pinguim. Tem a coleção clássica Marvel, em nova fase, chegando no volume 7 do Homem de Ferro, que é o equivalente ao volume 6 da coleção. Superman Laço, sim, aquela história do Super que o Straczynski largou no meio. Tem o desenhista brasileiro Ed Barrows, que eu sou muito fã, e eu não tô com muita expectativa, tá? Eu geralmente ouço a galera falando meio mal desse período. Tem a Bela Casa da Praia, volume 1, né, que é basicamente a continuação da Bela Casa do Lago. E aí, para terminar, tem Absolute Batman, volume 1. Sim, gente, a Panini já está reimprimindo e eu torço para que todo mundo receba a sua edição dessa vez. Ainda falando em gibi nacional, tem Lapso, que é um quadrinho literalmente brasileiro do Márcio Moreira e do Ren Nolasco, sobre uma bruxa desempregada. Nas rapidinhas gringas, a gente começa com um novo quadrinho do Joe Sacco, que é algo como A Única e Eterna Revolta, uma grande reportagem na Índia. Tem American Vampire, edição número 1, Wipe, que para quem não sabe é Work in Progress, né? São quadrinhos naquele tamanho grande, tipo as pranchas de desenho, que justamente reproduzem os originais dessas obras, né? E aqui, lógico, né, o desenho é do brasileiro
Rafael Buquerque. Tem The Birds of Prey, by Gayle Simone Omnibus, uma fase muito elogiada, inclusive, com Ed Benes e Joey Bennett, né, brasileiros, entre os desenhistas. Para quem gosta de sofrer, tem X-Men, por Mark Guggenheim Omnibus, uma fase que, cara, sinceramente eu nunca encontrei alguém falando que é legal. Tem Batman Preto e Branco, versão Compendium, que são várias histórias curtinhas de grandes autores no Batman. Cara, 1.200 páginas, tem mais do que o Omnibus que saiu aqui no Brasil pela Panini. Veja só, tem Haunt, The Complete Collection, que é um personagem meio esquecido, que junta Robert Kirkman, Todd McFarlane e Greg Capullo. Na França, tem o fim da série Gens Harder, que conta a história da humanidade, e eu acho que está em produção aí há uns 20 anos. Teve o Alpha, 2 volumes de Beta, e esse último se chama Gama, e vai tratar sobre o futuro. Tem novo Mathieu Bablé, que é o cara do Shangri-La, da Bela Morte e do Shin Zero. Estamos falando sobre Silent de Genie, que fala sobre uma cidade móvel no futuro apocalíptico. Bom, já diria o poeta, tudo que é bom dura pouco. Galera, muito obrigado pela sua audiência, foi muito legal gravar esse programinha, como eu sempre brinco, né, um programa de utilidade pública. Lembra do like, lembra de, Insider, né? Estreando aí uma parceria com uma das maiores marcas do Brasil, que momento mágico. Tem também o link da Mitos, tem a Dois Quadrinhos Bookstore, tem Comics and Signatures e tem o teu comentário, tá? Se quiser comentar alguma coisa aqui, eu vou me sentir muito feliz, tá? Valeu, valeu.